Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem dúvida interessante da Palavra de Deus para a gente crescer no conhecimento. Vamos lá? A dúvida é a seguinte: o que a Bíblia ensina sobre mediunidade? Vejo muitas pessoas que se identificam como médiuns e conseguem saber de coisas do futuro e até da vida pessoal das pessoas. Como explicar isso? Isso é de Deus? Um crente, por exemplo, pode ter contato com pessoas que já morreram? Um crente pode ser um médium? Muito obrigado ao querido irmão que deixou essa pergunta muito interessante aqui pra gente, e você também tem esse espaço abençoado, ok? Tem uma dúvida da Bíblia? Coloque aqui nos comentários e ela pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então, já vai deixando o seu like. É uma forma que você faz com que eu saiba que você está gostando do conteúdo, ok? E você também apoia o nosso trabalho e não custa nada para você. Se você não me conhece ainda, eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto em detalhes e, inclusive, eu quero chamar a atenção aqui para você que nós vamos trabalhar e ver se o crente pode ser médium. Será que isso existe na Bíblia? Vamos então para a minha lousa de explicações aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Isaías capítulo 8, versículo 19 diz o seguinte: quando vos disserem, Deus está falando para o seu povo, olha, quando alguém chamar você e te dizer, consultai os necromantes. Necromante é a pessoa que consulta os mortos. E os adivinhos, que eram aquelas pessoas que diziam ter poder de adivinhar o que iria acontecer no futuro. Que chiureiam e murmuram. Pessoas que mudavam até mesmo a sua voz para parecer que estavam se comunicando com os mortos. Diz Deus aqui, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Pergunta Deus aqui através do profeta Isaías. Eu vou explicar esse texto em detalhes e toda essa questão, mas a gente precisa entender algumas coisas. Em um mundo cada vez mais espiritualista, ou seja, pessoas querendo se conectar com coisas transcendentais, com o outro lado, um mundo que tem buscado então de alguma forma alguma conexão com o mundo espiritual, a fim de buscar respostas e até mesmo, muitas vezes, alívio para situações difíceis e dores que acontecem na vida. Nessa vida diária que nós vivemos, nós vemos cada vez mais as pessoas em busca de respostas espirituais para muitos dos seus problemas através dessas conexões espiritualistas. Uma pena que essas respostas têm sido buscadas em lugares errados. E vou te explicar com detalhes o que a Bíblia diz sobre essa questão de mediunidade e a importância de sabermos o que realmente isso significa e o que isso significa na vida do crente. Então eu preciso que você veja o vídeo até o final para entender todos os conceitos. Eu vou analisar o que a Bíblia diz e ao final eu vou dar um brinde para você, um vídeo especial que eu preparei com muito carinho para o seu crescimento. Vamos começar então trabalhando o que é a mediunidade, ok? E é nesse momento que você se inscreve aqui no canal. Para você receber os próximos estudos, e nós temos publicado aqui de segunda a sexta às 15 horas, ok? Para receber os próximos estudos bíblicos, respostas a mais dúvidas da Bíblia, você tem que fazer a sua inscrição. Faça isso agora no nome de Jesus. Olha só, segundo a revista ou site Revista Cristã de Espiritismo que eu consultei para fazer esse estudo, o que é a mediunidade na visão deles? É uma faculdade humana pela qual se estabelecem relações entre os seres humanos e os espíritos de pessoas que já morreram. É uma faculdade natural, segundo eles, inerente, ou seja, que faz parte de todo ser humano. Por isso, dizem aqui, não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus e tipos, todos a possuímos, ou seja, segundo esse site, todo mundo é médium. Então a gente precisa entender que existe um grande grupo de pessoas que crê, de fato, que nós podemos fazer contatos com pessoas que já faleceram. Sim, existe isso de forma muito clara. E até mesmo sermos ajudados ou atrapalhados em nossas vidas por essas almas, que por algum motivo permanecem aqui na Terra
seja para ajudar ou para atrapalhar a vida humana em diferentes graus. E, segundo eles, todo mundo, eu e você, inclusive, tem essa capacidade menor ou maior de mediunidade, ou seja, de estabelecer algum tipo de comunicação com as pessoas que já morreram. E a pergunta que fica agora é a seguinte: mas de onde eles tiram isso? Qual é a base para essas afirmações? Já posso afirmar para você que da Bíblia não é, e eu vou te mostrar por quê em detalhes, e isso é muito importante. Todo crente precisa ter essa visão, saber a respeito dessa questão, ok? Olha só, então nós vamos entender agora que comunicação entre nós que estamos vivos e entre os que já morreram é proibida na Bíblia, e eu vou te explicar por quê, ok? Veja, a Bíblia proíbe categoricamente esse tipo de comunicação, pois Deus sabe exatamente que mesmo com a boa vontade de alguns em tentar fazer o bem consultando mortos, essa comunicação na verdade se dá com quem? Com demônios. Essa é a primeira forma de comunicação da mediunidade, que é com demônios. Então veja, eu quero que você já entenda aqui que o argumento que muitos dão de que Deus proibiu a comunicação de vivos e mortos porque ela de fato existe é mentirosa. Deus proibiu em primeiro lugar porque é uma comunicação feita com demônios que fingem ser pessoas mortas, mas pode ser também, em segundo lugar, fingimento de pessoas inescrupulosas, ou seja, pessoas que se aproveitam de outros, que fingem se comunicar com os mortos e nunca com a pessoa realmente morta, pois já sabemos, não pode mais se comunicar com os vivos, aqueles que já morreram. Observe o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos voltareis para os necromantes. Necromante é exatamente a pessoa que faz comunicação com mortos. Nem para os adivinhos. É a mesma coisa que dentro desse contexto. Consulta a pessoas com o fim de adivinhar através de mortos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. A palavra é dura e pesada. Sim, a Bíblia considera uma contaminação, evidentemente, espiritual. Diz o texto, eu sou o Senhor vosso Deus. Deus então está dizendo que Ele é aquele que deve ser consultado. Ele é aquele que abençoa, que explica, que ensina, e não esses comunicantes aqui com pessoas supostamente que já faleceram. Além disso, Deus é claro quando diz que o seu povo deve recorrer apenas a Ele e a mais nada e mais ninguém nesse sentido. Observe o texto que nós já lemos, só o finalzinho. Não consultará o povo ao seu Deus? Essa pergunta é retórica. A resposta é sim. O povo tem que consultar o seu Deus e se afastar desse tipo de comunicação com pessoas que dizem consultar os mortos. Esse tipo de ato gera uma comunicação com o maligno e não com Deus. A consulta mediúnica, ela não gera comunicação com o Deus da Bíblia. Observe o texto de Deuteronômio 32:17 que diz o seguinte: sacrifícios ofereceram a quem? Aos demônios. Exatamente. As pessoas que estavam embrenhadas nesse tipo de coisa, elas sacrificavam, elas colocavam a sua vida nos altares dos demônios, não a Deus. A deuses, diz o texto, que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se entremeceram seus pais. Ou seja, Deus estava falando a uma geração que era uma fabricante de deuses e, de fato, a mesma coisa que acontece nos nossos tempos. Uma fabricação de formas de se comunicar com o espiritual que vão totalmente distante do verdadeiro Deus e do que diz a sua palavra. Invenções, inventam deuses, inventam pessoas mortas, inventam comunicações justamente para se afastar cada vez mais de Deus, e tudo isso, diz o texto, é coisa para os demônios e não para Deus. Dessa forma, é bem claro que Deus não aceita essa via de comunicação, pois ela não edifica e não leva as pessoas à verdade que está diante do verdadeiro Deus. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, presbítero, e o caso, aquele caso lá de Saul, que se comunicou com o espírito de Samuel, que já estava morto, que é narrado lá em 1 Samuel 28. Veja,
Eu não vou explicar esse texto em detalhes, que ele é grande, mas eu preparei um vídeo só sobre essa comunicação, mostrando que ela não foi uma comunicação com o verdadeiro Samuel. E eu vou deixar esse vídeo aqui no finalzinho desse vídeo, você vai ter ali um link para você clicar e assistir esse vídeo, ok? Então fique comigo mais um pouquinho, daqui a pouquinho você vê também esse vídeo. Bom, agora eu quero explicar que mediunidade não é um dom bíblico. Preste bem atenção, mediunidade não é um dom bíblico. Mas antes, eu queria dizer a você que aqui nos comentários, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link com algo muito especial para você. Esse link vai te trazer aqui na nossa página com todos os detalhes a respeito do nosso curso. Tem um vídeo te explicando a respeito dele e você pode rolar a página e ver todos os detalhes, até mesmo depoimentos dos nossos alunos. E claro, você pode também aqui clicar do ladinho direito na minha foto e você vai então conseguir entrar em contato comigo para tirar dúvidas, ok? Considere então participar comigo desse curso, vai ser bênção para a sua vida. Podemos perceber então que esse tal dom de mediunidade, ele não é bíblico e ele não é sequer incentivado na Bíblia. Veja, não é mencionado em nenhuma das listas de dons, né? Vamos pensar que se fosse um dom tão benéfico, tão importante como dizem por aí, que todo mundo tem, né, em diversos graus, ele deveria ao menos ser citado na Bíblia. Não tem, não aparece na palavra de Deus e claro, nós sabemos por quê. Porque ele não corresponde a uma consulta real a mortos, porque isso não é possível. Não existe comunicação entre vivos e mortos, mas é sempre baseado no engano do diabo ou na astúcia de homens enganando outros homens. Mas você deve estar se perguntando também, mas e aqueles médiuns que preveem o futuro? Pessoas que vão na TV, pessoas que falam que vai acontecer uma coisa e de repente acontece. Como explicar essa questão? Vamos entender. Quanto a essas pessoas que parecem prever o futuro e até mesmo revelar segredos e devem isso a algum poder de comunicação com espíritos de pessoas mortas, nós devemos refletir em dois pontos a respeito dessa questão. Primeiro, existem muitos falsários que fazem isso levantando informações sobre a pessoa e depois revela como se fosse algo sobrenatural com o fim de se aproveitar. Isso existe muito no nosso mundo. E segundo, a Bíblia nos ensina que o diabo tem sim certo poder de enganar. Lá no texto de Atos 16, de 16 a 18, nós observamos que uma jovem dava grande lucro aos seus dominadores fazendo adivinhações. Exatamente, adivinhações. Ou seja, muitas pessoas realmente criam que aquela jovem prestava um serviço do bem, fazendo adivinhações e até pagavam para esse serviço. Porém, queridos, observe que o apóstolo Paulo, ele expulsou um demônio dessa jovem e ela parou imediatamente de adivinhar, o que mostra que o que ela fazia não tinha base na vontade de Deus, mas na ação do diabo. É importante entender isso. Se mediunidade fosse um dom de Deus, Paulo não expulsaria um demônio dessa menina. Pelo contrário, ela estaria adivinhando e abençoando através de um dom dado por Deus. Mas esse tipo de coisa não vem de Deus. O diabo adivinha coisas baseadas em sua observação e conhecimento que tem do ser humano e das coisas que envolvem o ser humano, pois ele não é onisciente como Deus é. É importante você entender disso. Além disso, a Bíblia afirma que o diabo pode usar esse tipo de situação para enganar, parecendo até mesmo um anjo de luz, com o objetivo de levar as pessoas para longe de Deus. Olha que forte esse texto, 2 Coríntios 11, versículo 14. E não é de admirar, está dizendo aqui o apóstolo, porque, explica ele, o próprio Satanás, sim, o diabo se transforma em anjo de luz. Isso deve nos motivar a enxergar que a aparência de um anjo de luz não significa que é um anjo de luz. O que determina se é de Deus ou não é de Deus? Se está em acordo com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a base. Eu vou te mostrar um versículo daqui a pouquinho para fechar esse estudo. Dessa forma, a Bíblia não aprova a mediunidade, não tem crente com mediunidade, isso não existe, não aprova esse tipo de prática tão pregada nos nossos tempos. A única forma correta de nos comunicarmos de alguma forma com o mundo espiritual é buscando a Deus e os seus caminhos. O que está fora disso não é aprovado pelo nosso Deus.
pelo nosso Senhor. E a respeito dessa questão, para fechar, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1:8 o seguinte: mas ainda que nós, observe bem, ainda que nós, apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além, ou seja, que está a mais, que está fora desse que nós temos pregado, seja anátema. Anátema é uma palavra que significa maldito, ou seja, vocês devem repelir qualquer coisa pregada por quem quer que seja que esteja além do evangelho, além da palavra revelada de Deus. Isso é muito importante e a mediunidade, ela está além, ela está fora, ela está proibida e nós já explicamos aqui por quê. E agora, vou deixar para você aqui o vídeo do Saul conversou com o falecido profeta Samuel, lá no caso da médium em Endor. Vou deixar aqui para você um estudo completo. Faça esse estudo, ele vai te ajudar muito a entender essa questão em detalhes, ok? Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.